a Bíblia para o céu. Pai, me usa como canal de bênção, Senhor. Que essa palavra ela venha ecoar nos quatro cantos, meu Pai, dessa terra, Senhor. Que aonde chegar essa palavra através da internet, do YouTube, meu Pai, chegue também o teu poder que é transformador. A tua palavra ela tem poder de transformar, de restaurar, de edificar a vida de alguém. Então que o Senhor tome, meu Pai, lugar nessa noite, que o Senhor fale através da minha boca com essas pessoas. Me usa, Senhor, como canal de bênção para abençoar essas pessoas. Estenda a mão aqui para o teu pastor e me abençoa. Diga, meu Deus, usa o pastor. Hoje eu quero sair daqui com uma direção. Hoje eu quero sair daqui diferente. Hoje eu quero sair daqui abençoado. Diga, meu Deus, que o pastor venha falar não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso. Em nome de Jesus. Você que crê, diga amém e amém. Graças a Deus. Amém. O título da nossa pregação, o nascimento de João Batista. Diga glória a Deus. Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, no verso 5. Zacarias e Isabel. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filho, porque Isabel era estéril, e sendo eles avançado em dias. Diga glória a Deus. Olhe para mim. O sacerdote era aquele que pegava o pedido do povo, a oferta do povo, e entrava dentro do Santo dos Santos para queimar o incenso e apresentar a petição do povo. As pessoas não tinham acesso à presença de Deus. A presença de Deus, naquela época, ela estava numa arca. E essa arca ficava dentro do Santo dos Santos, que era um santuário. E sempre um sacerdote ia lá e apresentava a petição do seu povo e queimava incenso, depositava as ofertas lá dentro. O sacerdote, então, era aquele que levava a petição do povo até Deus. O profeta era aquele que ouvia a voz de Deus para falar com o povo. O profeta, Deus falava com eles em sonho, falava com eles quando eles estavam orando. Simplesmente um profeta estava lá na casa dele e Deus falava: olha, vai lá na casa de fulano e fala para ele isso, aquilo. Você entende ou não? O profeta é diferente do sumo sacerdote, do sacerdote. E Zacarias e Isabel, eles vão se tornar o pai de João Batista. Eles são os pais de João Batista. Então, a gente precisa entender algumas coisas antes para conseguir entender o nascimento de João Batista, porque não foi um nascimento qualquer. Foi o nascimento de uma mulher que era estéril e de um casal que os dois eram avançados em dias. Ou seja, eles já eram senhores de idade. Mas a Bíblia fala, lá no livro de Lucas 1, 6, diz assim: ambos eram justos diante de Deus. Diga assim: ambos eram justos diante de Deus. Amém? Vamos lá no 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, a multidão do povo permanecia da parte de fora, fazendo o quê? Orando. Olha só, presta atenção. Cada vez era a vez de um sacerdote entrar. Eles faziam uma espécie de sorteio e cada hora entrava um sacerdote. E o sacerdote, quando ele entrava, no cinto dele tinha um sino. E eles amarravam, na cintura dele, eles amarravam uma corda. E essa corda ficava para o lado de fora.
E o povo que estava orando do lado de fora escutava o barulho do sino enquanto ele estava orando. E se eles escutassem um barulho mais brusco daquele sino e parasse, eles entendiam que aquele sacerdote o quê? Morreu. Muitos morreram porque entraram no Santo dos Santos em pecado. Entraram no Santo dos Santos sem estar digno de entrar no Santo dos Santos. Então tinha aquela corda. Então, por que tinha essa corda, pastor? Porque se um sacerdote morresse lá dentro, ninguém poderia ir lá dentro e tirar ele de lá. Porque aquele homem, ele morreu em pecado. E no Santo dos Santos não era qualquer um que podia entrar. Quem está entendendo até aqui? Amém? Aí diz assim, 11. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. E disse-lhe, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem dará o nome de João. Olhe para mim, por favor. Por que quando ele viu aparecer aquele anjo à direita do altar do incenso, ele ficou possuído de temor? Porque nós estamos nesse corpo, que é um corpo corruptível, é uma carne corruptível. Quando Jesus vir buscar a igreja, Jesus não vai pisar mais na terra. Do alto, ele vai chamar a igreja. E nós vamos ter um corpo santificado, porque com esse corpo que nós estamos, nós não temos condição de ver Jesus, nem Deus face a face hoje. Não temos condição. Ah, pastor, mas as pessoas viram Jesus, mas ele era carne e osso como a gente. Mas hoje nós não temos condição. Você vê que quando o Senhor falou com Moisés, ele falou através do quê? Da sarça. É na verdade. Porque se hoje nós, nesse corpo que nós estamos, se nós ver Deus face a face, a gente morre. Porque esse corpo não aguenta. Quem está entendendo, pastor? Então, quando o anjo apareceu, ele, tomado de temor, ele se prostrou. E o anjo disse para ele o quê? Não temas. Lá no 13. Disse, porém, o anjo a Zacarias: não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho. Olhe para mim. Naquela época, diga naquela época, se entendia que uma mulher que não tivesse filho, ela estava sendo punida por Deus, ela estava sendo castigada, porque a mulher naquela época e o marido, quanto mais filho eles tivessem em volta da mesa, mais sinal de bênção era para aquela vida, mas é naquela época. Hoje as pessoas optam em ter ou não ter filhos, e cada um na sua vontade, na sua decisão. E Deus sabe de todas as coisas. Diga glória a Deus. Então, Isabel, ela não podia ter filho. Então, ela e o marido, com certeza, eles oraram na mocidade dela, na juventude dela, para que ela tivesse um filho. Mas eles não tinham. Então, quando o anjo apareceu, o anjo lembrou ele o quê? Olha só. Não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem dará o nome de João. E em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberás vinho e nem bebidas fortes, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, do justo, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois já sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te boas novas.
Todavia, no 20, ficará mudo e não poderá falar até ao dia em que estas coisas venham a se realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu tempo se cumprirão. E o povo estava esperando a Zacarias, e admiraram-se de tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não podia o quê? Falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava por acenos, e permanecia mudo. Sucedeu que, terminando os dias do seu ministério, voltou para a casa. Diga glória a Deus, para a sua casa. Olha só, preste atenção. Nós temos que entender algumas coisas aqui. Eu até quero comentar algumas coisas com você, que eu tenho a certeza que vai te trazer clareza sobre o nascimento de João Batista, e vai trazer para mim e para a tua vida esclarecimento de muitas coisas que talvez até hoje seja um ponto de interrogação na sua vida. Hoje nós estamos vendo, com o propósito de atrair as pessoas para dentro da igreja, o sistema religioso, muitas das vezes, tem feito, usando de heresia, de engano, para atrair as pessoas à igreja. Uma das maiores mentiras, quando as pessoas são atraídas para uma igreja, é que ela vai vir para a igreja e não vai ter problema. Isso é mentira. Jesus disse: no mundo passarei por aflições. Então a aflição é o que? É problema. Aflição é momentos difíceis. Amém? Eu queria que você falasse bem forte assim: eu não sei como vai acontecer, mas Deus vai fazer. E diga comigo: eu não sei como vai acontecer, mas Deus vai fazer. Amém? Nós precisamos entender isso. Coloca para nós a primeira figura, para que a gente tenha entendimento do que foi dito aqui, em nome de Jesus. Mesmo nós sendo irrepreensíveis em todos os preceitos dos mandamentos, seremos colocados à prova. Você pode estar aqui, ou você pode estar me ouvindo aí na sua casa, no seu escritório, no seu trabalho, e você pode dizer assim: eu estou fazendo tudo certo, pastor. Por que eu estou passando por isso? Porque todos nós vamos ser provados. Existe o não de Deus, que é o não positivo. Diga o não de Deus. Diga forte: o não de Deus é o não positivo. Amém? Quer ver uma coisa aqui? Quem é pai ou mãe, vó, vô? Quem, pastor, eu tenho contato com crianças pequenas, que são meus netos, meu sobrinho. Quem tem? Você fala para eles, mas sim ou mais não? Mas não. É porque você não ama ele? Porque você está querendo castigar eles? Não, pelo contrário. O não de Deus é o cuidado que ele tem com nós. Então nós precisamos entender que as coisas não vão acontecer no meu tempo. Eles não vão acontecer na minha hora, não vai. As coisas acontecem no tempo de Deus, e o não de Deus é um não positivo para a nossa vida. Muitas coisas que parece que deram errado para nós foi um livramento de Deus. Muitas coisas que aconteceram na nossa vida, que fugiu do nosso propósito, do nosso plano, é a vontade de quem? De Deus. Amém, pessoal? Nós precisamos ter isso dentro de nós, porque lá em Lucas 1:6, olha o que diz aqui: ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, mesmo eles sendo corretos, homem e mulher de Deus. Eles tinham na vida deles um opróbrio, algo que naquela época era uma vergonha não ter filho. Naquela época era uma vergonha. Hoje nós vivemos dias que é uma opção. A pessoa opta se ela quer ter filho, se ela não quer. Naquela época, a pessoa que não tivesse filho era uma vergonha. E era uma vergonha tão grande que, se a mulher não tivesse filho, o marido dela podia coabitar com outras mulheres até nascer um filho homem. Porque o filho que o homem tinha que ser um filho homem. Se ele coabitasse com uma mulher, teve uma menina, podia procurar outra mulher, porque era até ter um filho homem.
Então olha a humilhação que a mulher passava naquela época. Só que Zacarias e Isabel não fizeram isso. Ele podia usar isso porque naquela época não era errado. Fala para esse irmão que está ao teu lado, naquela época, né? Tem irmão que chega a brilhar o olho quando prega essas passagens assim, sabia? Mas é naquela época. Hoje nós temos que ser fiel à nossa esposa. Amém, pessoal? A mulher ser fiel ao seu marido e o homem ser fiel à sua esposa. Então ele podia usar e fazia parte da lei. Ele ia continuar a ser um sacerdote, ele ia continuar sendo usado por Deus, e ele podia ficar com outra mulher para ter um filho, coabitar com outra mulher, mas ele não fez isso. E quando Deus olhou para ele, ele já senhor de idade, ele estava indo lá para entrar no Santo do Santo, que era para estar perto de Deus. Sabe, você quer que a tua vida mude? Você quer ter uma vida diferente, abençoada? Já tenha consciência que a vida com Deus, nós vamos ter luta, mas o que faz a gente ter uma vida abençoada é mesmo na luta a gente está perto de Deus. Eu estou passando luta, mas eu estou na igreja. Eu estou passando luta, mas eu estou orando. Eu estou passando luta, mas eu estou crendo. Diga glória a Deus. Amém. Segunda coisa que nós precisamos aprender com esse texto. Diz assim: para ser grande diante do Senhor, não podemos ter vício, e temos que ser cheios do Espírito Santo. Lucas 1,15 diz assim: pois ele será grande diante do Senhor. E diz mais o que lá? Não beberás o quê? Vinho, e nem bebidas. O que seria bebida forte hoje? Cerveja. Todas as bebidas alcoólicas são bebidas fortes. Aí a pessoa fala assim: não, é que o pastor me ensinou que pode beber, mas não pode se embriagar. Quantos homens, porque beberam, traíram sua esposa? Eu conheço homens que beberam, traíram a esposa, e o pior de tudo, engravidou outra mulher. Olha que situação, né? Quantas pessoas, e isso eu não vejo até como pior, porque uma criança é vida. Mas quantas pessoas que assumiram um volante bêbado e mataram pessoas, e provocaram um acidente. E a Bíblia diz aqui que João ia ser cheio, olha só, ele ia ser grande diante de Deus. E para ele ser grande diante de Deus, diante do Senhor, ele não ia beber vinho nem bebidas fortes. Então, olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim: nós não precisamos beber. Pastor, mas eu posso beber? Você faz o que você quer da tua vida. Eu estou pregando a palavra de Deus. Quem quiser usufruir disso. Pastor, mas eu estou na igreja, eu posso beber, posso fumar, posso trair minha esposa, posso trair meu marido, posso bater na minha esposa, posso fazer acontecer? Pode! Só que você não pode, fazendo tudo isso, achar que você vai entrar no reino do céu. Você vai viver uma vida inteira, e quando você acabar essa vida, você vai ver que a tua vida foi uma perca do quê? De tempo. Você entende ou não? Você era prisioneiro quando você estava lá fora, porque o diabo escolhe pelas pessoas que estão lá fora. Mas quando você está dentro da igreja, Deus te dá o livre-arbítrio para você escolher. E se você está dentro da igreja, você quer continuar com o vício, quer continuar com a vida errada, você não tem vontade de mudar, se Jesus volta hoje, desculpe, mas você perde a tua salvação. Pastor, mas eu estou chegando agora na igreja. Tudo bem, nós vamos orar com você. E a mudança vai acontecer, não é porque o pastor está falando, é o Espírito Santo que vai entrar. A irmã chegou e falou assim: pastor, meu marido, ele ia comigo em outra igreja. E todo domingo ele bebia 2, 3 cervejas. E daqui a pouco ele começava a falar besteira na mesa, ofendia a minha família. E graças a Deus, quando ele entendeu mesmo a palavra de Deus, ele nunca mais comprou uma cerveja. E a esposa dele perguntou, eles foram no mercado, a esposa perguntou: você não vai levar cerveja? Não, eu já entendi que a alegria da minha vida não está em beber. A alegria da minha vida está em eu estar com Deus dentro de mim. Diga glória a Deus. Amém? Então você pode fazer o que você quer. Você pode ouvir essa palavra que eu estou pregando e fazer tudo do teu jeito. Mas do teu jeito,
a Bíblia fala, vê a vida que você viveu e os resultados que você colheu. Às vezes fazer do teu jeito vai te levar para o fundo do poço. Então eu, como pastor, tenho que alertar e orientar você. A palavra de Deus é como semáforo, é como sinalização para a tua vida. É ou não é? Você pode pegar, se você passar está passando no semáforo, o semáforo ficou vermelho, você pode passar ou não? Se você quiser, você passa. Mas você pode causar o quê? Um acidente, você pode colocar em risco a tua vida. E quando você está na igreja, tem coisas que se você quiser fazer, você faz. Mas você vai colocar em risco a tua salvar. E a coisa mais triste do mundo não é não ter dinheiro. A coisa mais triste do mundo não é a dor do luto, porque a dor do luto dói. Quem já teve a dor do luto aqui já? Dói ou não dói? Mas não é a pior dor do mundo. A pior dor do mundo é Deus olhar para nós e falar, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Ah, mas em teu nome, espírito e demônio, eu falei do Senhor, eu não te conheço. Já pensou? Está repreendido. Diga para esse irmão, eu quero te ver na Nova Jerusalém. Amém, pessoal? Coloca para nós a próxima figura. Em nome do Senhor Jesus. A incredulidade nos deixa mudo. O que é incredulidade, pessoal? Muitas são as pessoas que vivem uma vida de incredulidade. E quer ver você ficar incrédulo em 2 minutos? É você olhar para a tua condição. Só que o milagre de Deus não depende da minha condição. O milagre de Deus depende de eu crer. Amém, pessoal? Diz assim, lá no Lucas 1,18, diz assim: então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso, pois já sou velho, e a minha esposa avançada em dias? Aí olha o que o anjo falou para ele. Respondeu o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar, te trazer boas novas. O anjo falou para ele, olha, eu não quero saber se você é avançado em dias, eu não quero saber o tamanho do milagre, se é possível, se é impossível. Eu estava lá diante de Deus, e Deus mandou eu falar com você. Diga glória a Deus. Como Deus está mandando eu falar para você nessa noite. Se você crer, se você confiar, não sei como vai acontecer, mas vai acontecer um milagre na tua vida. Diga glória a Deus. Diga, o milagre vai acontecer. Aí lá no 20 ele diz, todavia ficará mudo e não poderá falar até ao dia em que essas coisas venham a se realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo se cumprirão. Olhe para mim, muita gente vem na igreja e não acredita no que o pastor fala. Tem gente que quer que o pastor coloque a mão na cabeça dela e faça uma oração e ela sinta alguma coisa. Você não precisa sentir nada para ser abençoado. Porque às vezes você sente um arrepio, às vezes é frio. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não pode se mover na nossa vida. Um dia um irmão perguntou para mim, pastor, o senhor vai no monte, né? O senhor já viu foguinho lá no monte? Eu falei, nunca vi foguinho porque eu não vou lá para ver foguinho. Eu não preciso, para que Deus se manifeste na minha vida, eu ficar toda hora pedindo sinal, porque Deus, Ele não é meu parceiro, Ele é meu Senhor. Quando Deus apareceu para Noé, Deus falou com ele uma vez, faz uma arca, e faz essa arca com essa medida. Noé levou 100 anos fazendo a arca, ele não falou, Deus, é essa arca mesmo? É desse jeito, é com essa madeira? Não. Hoje nós estamos vendo o povo vivendo uma vida de ilusão. Tem muitas pessoas falando no nome de Deus e falando, Deus falou, sinta, receba. Aí sopra, o povo cai no chão e às vezes não é poder de Deus, porque eu não consigo crer que uma senhora, uma irmã de saia se jogue no chão e comece a se dobrar no chão, porque o Espírito Santo é mansidão, domínio próprio. Como que uma senhora, uma mulher começa a se jogar no chão, não, eu não vejo o Espírito Santo nisso, desculpa. O Espírito Santo é o amor de Deus dentro de você. O Espírito Santo não é você vir aqui gritar na hora da oração e orar em línguas e sair da porta para fora falando mal da vida dos outros. Espírito Santo não é você colocar a saia lá no pé, o cabelo lá no pé e a tua língua ser maior do que teu cabelo e tua saia. Espírito Santo não é você ter que andar o dia inteiro de terno
Mas quando você vê uma mulher passando na rua, você mexe, você olha indecentemente. Isso não é Espírito Santo. Espírito Santo não é eu pular na igreja com um pessoal e dentro da minha casa está lá na pornografia, está lá fazendo coisa errada. Quem compreende o pastor? Então, a gente precisa entender e colocar dentro do nosso coração que muitas das vezes nós estamos sendo incrédulos. E essa incredulidade se dá pelos pastores, querendo ser ilusionista. O pastor adivinha o número do seu CPF. Cuidado! Porque Deus não dá dom para as pessoas se aparecer. Eu tenho buscado a Deus e às vezes eu chamo o irmão para conversar e eu começo a falar: irmão, Deus pediu para mim falar para você resolver essa área da tua vida. Eu começo a falar, e o irmão: pastor, quem falou para o senhor? Eu falei: foi Deus. E ele falou: já muitas vezes aconteceu de irmãos falar para mim: é realmente, pastor, eu chamo ele no meu gabinete. Eu não vou expor a vida de ninguém aqui, porque o que os pastores estão fazendo hoje é expor a vida das pessoas. E aí o irmão fala assim: realmente, pastor, é de Deus isso, porque ninguém sabe disso. Você entende ou não? E hoje a revelação está assim: o povo vai na igreja e fica olhando um para o outro, quem o pastor vai revelar? Aí o pastor levanta a pessoa e fica falando, e o povo quer isso. O povo não quer ler a Bíblia, não quer sair dessa escravidão maldita do maligno. Porque se você aprende a palavra e se alimenta da palavra, ninguém vai te enganar. Diga glória a Deus. E a incredulidade se dá porque as pessoas já foram enganadas. Principalmente aqui na nossa igreja, nós estamos para 6 anos que essa igreja vai fazer. E vem pessoas de todos os lugares, pessoas que foram feridas, machucadas, pessoas que foram enganadas dentro de vários ministérios, pessoas que foram ensinadas sem ser pela Bíblia, foram ensinados o evangelho que não existe, o evangelho de Jesus. Aquele que quer seguir Jesus tem que negar a si mesmo, amém? Nós temos que morrer para esse mundo para viver para Deus. Diga glória a Deus, amém? E a incredulidade deixa eu e você mudo. As pessoas começam a dizer assim: fulano, eu estou indo na igreja, o que está acontecendo na tua vida? E na tua? Na minha vida está acontecendo isso. Olha, meus filhos estão mudando, meu casamento está sendo abençoado. E a pessoa que duvida da palavra de Deus, ela fica muda. As pessoas perguntam para ela: como que está a tua vida? Ela muda de assunto. Porque muitas das vezes ela não tem nada de bom para falar. E acontece isso, pastor? Sim. Você vê que Zacarias era um sumo sacerdote. Ele não era uma pessoa que não conhecia Deus. Ele conhecia. E ele ficou mudo. Deus fez, o anjo do Senhor fez ele ficar mudo. Quem está entendendo, pastor? Pergunta para esse irmão do teu lado: você não está mudo, não? Tem horas que a gente precisa até ficar mudo em alguns sentidos. Não fique falando para as coisas que você quer fazer para os outros. Não fique falando do teu sonho, dos teus projetos para as pessoas. Às vezes você tem que estar o quê? Mudo. Você fala assim: estou construindo a minha casa. Aí alguém olha e fala assim: eu queria construir minha casa. Aí começa a dar problema. O pedreiro para de ir, se machuca. O material não dá. E daqui a pouco você não consegue acabar essa casa porque entrou um espírito de inveja, né? Eu vou fazer uma viagem. Acabei de conversar com meu marido, com a minha esposa. Vou fazer uma viagem. Vou ficar 3 dias lá em Gramado. Aí alguém escuta que queria ir para lá e fala: eu queria tanto ir para Gramado. Fulano vai lá para Gramado, vai ficar 3 dias na casa da montanha ainda. Meu Deus. Aí aquele dinheiro que você tinha guardado, alguém adoece, você tem que mexer naquele dinheiro. A agência de viagem que ia vender para você, você vai dar o teu CPF, não passa. Quem está entendendo? Porque às vezes tem inimigo disfarçado de amigo. E posso ir mais além? Tem pessoa da tua casa que está torcendo para dar tudo errado na tua vida e dizer assim: eu te disse que ia dar errado. É triste, mas é uma realidade. Então tem horas que nós temos que estar até que aconteça.
Você não sabe a luta financeira que nós estamos passando depois que a gente conseguiu quitar o carro e doamos o carro para a igreja, para a gente comprar o terreno. A igreja financeiramente, olha, tem gente que segura, tem gente que fechou o coração. Teve irmãos que já chegou para mim, na minha cara, e falou assim: pastor, vende o carro, vende esse carro que o senhor deu, paga uns 5 meses de aluguel para a gente ficar tranquilo de aluguel, como se ele que pagasse o aluguel sozinho. Outros chegaram para mim e falaram assim: chega, né? Porque chega na gente, o pastor está com 6 anos de igreja, já quer comprar uma igreja. Já quer comprar uma igreja. Olha como que você tem que ter muito certo aquilo que você quer, porque dói ouvir certas coisas. Quem entende isso? Então, não fala para ninguém o que você quer fazer. Não fala para ninguém dos seus projetos. Amém? Olha para esse irmão que está lutando, dá um sorriso e fala: não fala para ninguém dos teus projetos. Amém? Coloca a próxima figura para nós. Então a incredulidade nos deixa mudo. Nunca duvide da palavra de Deus, pois tudo que Ele promete, Ele cumpre. Diga glória a Deus. Você crê que tudo que Deus promete, Ele cumpre? Ele cumpre. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Amém? Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Nós precisamos entender que tudo que Ele promete, Ele cumpre. Quer ver? Lucas 1:24. Olha o que diz: passando esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os... Ela descobriu que estava grávida, ela escondeu por quantos meses? Ela não falou nada para ninguém. Preste muita atenção. Numa dessa, a barriga dela começou a crescer. Alguém pensou assim: é doença. É ou não é? Porque era uma senhora de idade, ela está doente, ou ela não está cuidando da alimentação dela, então ela não falou nada para ninguém. Vamos virar a página lá, vamos lá para o 57. Diz assim, 1:57, Lucas 1:57. A Isabel, cumprindo-se o tempo de dar à luz, teve um filho, e ouvindo os vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Ou seja, o anjo de Deus falou ou não falou? Deus prometeu ou não prometeu? Se Deus prometeu, vai se cumprir. Pastor, é que na minha vida não tem nada que Deus prometeu. Então o que você está fazendo aqui? Me desculpa. Você acha que você nasceu fruto de um erro? Você acha que você nasceu fruto da vontade do teu pai e da tua mãe? Não. Antes do teu pai e tua mãe nascer, Deus sabia que você ia nascer. Antes de eu nascer, quando minha mãe nasceu, Deus já tinha um plano para a vida da minha mãe. Em 1987, ela vai ter um filho, que ela acha que vai ser Valdir. Mas no dia dele nascer, o nome dele vai ser Eduardo. O meu nome era para ser Valdir. E quando eu nasci, que foi registrar, minha irmã deu um papelzinho para o meu pai, que antigamente era assim, e meu pai não tinha leitura. Meu pai chegou lá no cartório para registrar, estava Eduardo Giovanni. Diga glória a Deus. Você acha que foi um erro? Não foi um erro, foi Deus. Você não sabia que hoje você ia estar aqui na igreja, você está me assistindo aí pelo YouTube, mas Deus promoveu esse encontro para você entender que tem um plano na sua vida. Diga glória a Deus. E Deus está pedindo para mim falar para você: não importa como vai ser, Ele vai fazer um milagre na tua vida. Não se preocupe. Diga glória a Deus. Quando você faz um aniversário, você chama lá você vai até uma confeiteira, uma pessoa que faz salgado, e você fala assim: olha, eu quero 1 milheiro de salgado, eu quero surtido para tal dia. E você fica como? Preocupada? Preocupado? Não. Você fica tranquila.
Vai chegar no dia, vai vir aquele salgadinho quentinho, o bolo vai vir como você quer. É ou não é verdade? Nós confiamos mais em pessoas do que em Deus. E você acha que Deus, quando fez você, Ele falou assim: o Eduardo eu vou fazer para sofrer. Não. Nós nascemos para ser mais que vencedor. Nós nascemos para acessar lugares que a gente nem imagina. Ei, você foi escolhido da tua família para quebrar essa geração, talvez de alcoólatra, quebrar uma geração, talvez, de infidelidade, quebrar uma geração, talvez, de miséria, de mentira, de fracasso. Diga glória a Deus. Eu não sei se você crê, mas levanta a tua mão aí. Eu profetizo que teus filhos vão ser muito mais abençoados do que você tem sido. Eu profetizo que os filhos dos teus filhos vão ser muito mais abençoados. Está começando de você uma geração de vencedor. Amém? Glória a Deus. Então não duvide, porque Deus prometeu. Deus prometeu. E você pode mudar a história da tua vida hoje, se você acreditar em quem? Em Deus. Zacarias e Isabel não tinham filho. E Deus não queria gerar deles qualquer criança. Era uma criança que ia ter um propósito. Sabe quem foi João Batista? João Batista, ele batizou o Senhor Jesus. Amém? Ele anunciava a vida de Jesus. Ele anunciava a vida do Messias. E um certo dia ele batizou Jesus. E quando ele batizou Jesus, veio uma voz do céu que me diz: esse é o meu filho amado, a quem me comprazo. Amém, gente? E o Espírito Santo desceu nele em forma corpórea de pomba. Então não era qualquer um, era um homem cheio do Espírito. Diga: meus filhos não vai ser qualquer um, vão ser cheios do Espírito Santo. Amém, pessoal? Teus filhos vão ser cheios do Espírito Santo. Teus netos, meu Deus do céu. Ei, cada geração que passar na nossa vida vai subir o nível. Diga glória a Deus. Amém? Os nossos filhos vão chegar onde nós não chegamos. Glória a Deus. Então nunca duvide da palavra de Deus, pois tudo que Ele promete, Ele cumpre. Coloca a última figura para nós, por gentileza, irmão. Em nome de Jesus. Coloca aí para nós, enquanto eu vou tomar uma água. Lê aí para mim. Obedeça a Deus, custe o que custar. Obedeça a Deus, custe o que custar. Lá no 1:59 diz assim: sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. Aí no 60, de modo nenhum, olha que a mulher afirmou, de modo nenhum, respondeu a sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que tenha esse nome. E perguntaram por aceno ao pai do menino, que nome queria que lhe desse. Então, 63, pedindo ele uma taubinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. Olhe para mim. Com 8 dias, eles foram circuncidar esse menino. E quando eles foram lá apresentar ele para Deus, fazer tudo aquilo que eles faziam antigamente, as pessoas que estavam na volta já estavam talvez chamando aquele menino do quê? De Zacarias, porque era normal ter o nome de quem? Do pai. Ou era um nome para homenagear o avô, mas era um nome naquela linhagem de família. E naquela linhagem não tinha ninguém que era João. Mas por que eles colocaram o nome de João? Alguém sabe me dizer ou não? Por quê? Porque o anjo do Senhor ordenou. O anjo do Senhor falou: olha, a tua oração foi ouvida, a tua mulher dará à luz a um filho, a quem se chamará João. Então ele tinha que obedecer. Você acha que ele, como pai, não queria colocar o nome do filho Zacarias? Queria ou não queria? Queria. Porque era a tradição naquela época. Mas ele fez o quê? Ele obedeceu. Ele não podia falar. E quando a mãe falou que ia ser João, o povo começou a perguntar: mas por que João? Por que João? Não tem ninguém João na tua família. Por quê? Mas por quê? Mas por quê?
E ele pegou uma taubinha e escreveu: o nome do menino é João. Diga glória a Deus. Ele obedeceu, mesmo que ficou essa especulação. Mas olha o que aconteceu. Meu Deus do céu. 64. Imediatamente. O que é imediatamente? Na hora, a boca lhe se abriu, e desimpedida a língua, falava e louvava a Deus. Diga glória a Deus. Quando é que saiu aquela mudez dele? Quando é que ele começou a falar? Quando ele concretizou o milagre na vida dele, quando ele concretizou a obediência. Quando ele falou: não, o nome do menino vai ser João. Então, quando ele falou que o nome do menino ia ser João, ele escreveu, porque ele não falava. Imediatamente a boca dele se abriu, a língua dele ficou normal, e ele começou a dar glória. Diga glória a Deus. Diga: minha família vai mudar, a minha casa vai mudar, o meu casamento vai mudar. Amém. E sucedeu, 65, que todos os vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas essas coisas, e todos os que ouviram guardavam no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com eles. Diga glória a Deus. Quando é que ele começou a falar? Quando ele concretizou, quando ele obedeceu. Quem quer que essa mudez na tua vida? Talvez você está aqui mudo, você não tem o que falar. Quem quer ter coisas boas para falar da tua família? Quem quer ver mudança na tua casa? Quem quer? Primeiro vem a obediência. Continua vindo na igreja, continue buscando, continue fazendo a vontade de Deus, porque Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Você que crê, diga glória a Deus e glorifica bem forte o nome do Senhor Jesus.